Meu nome é Tatiana Dilma Fernandes de Oliveira Medeiros. Nasci em Florianópolis, Santa Catarina. Apesar de carregar no meu coração um pouquinho do Rio Grande do Sul, um pouquinho de São Paulo, um pouquinho do Rio de Janeiro, um pouquinho de cada lugar que eu morei no Brasil. Eu sou do Rio, mesmo antes desse pode existir. Isso começou quando eu ainda era bem pequenininha. O meu pai sempre foi da estrada, minha avó também, né? Eles gostam asa grande. Os dois são asas grandes. Eram asas grandes. Agora eles estão voando no céu, né? Porque os dois faleceram. Primeiro, eu já começou pela minha profissão, né? Eu escolhi comércio exterior justamente por isso, por ser louca, por viajar, por conhecer o novo, o desconhecido, entendeu? Viajar, novo, sabe? Pessoas diferentes, cultura diferente. Então, na verdade, eu nem sabia que eu ia sair do Brasil para morar, mas eu queria conhecer tudo que tinha, queria saber tudo que tinha no mundo. Então, até mesmo antes de me formar, eu já fui morar em outros países. Então, morei bastante tempo em vários países diferentes. Morei no Peru, na Nova Zelândia, morei em vários lugares. E viajei pelo meio mundo, eu acho, sabe? Como eu já falei, depois que a mente expande, não tem mais como voltar, não cabe mais, entendeu? Não volta, né? Não diminui. Quando eu completei 30 anos, eu resolvi voltar para o Brasil, porque eu me sentia assim tão do mundo, parecia que Natal, Ano Novo, aniversário da minha sobrinha, parecia que eu tinha perdido um pouco, sabe? Dessa coisa de família, então eu tava com muita saudade literalmente, eu tava com saudade de casa. E aí eu resolvi voltar para o Brasil. Nessa volta eu voltei para Floripa, que é um lugar incrível, mas eu já não tinha aquilo que eu gostava, sabe? A liberdade de poder fazer o que eu queria fazer. Aí só veio essa vontade batendo forte, e depois de casar, né, engravidar, aí para mim foi assim o último motivo que eu tinha para ir embora do país. Numa época que estava terrível, eu estava morando no Rio de Janeiro. Então, para mim, não tinha outra opção que não fosse sair do país. Bem, eu amo moto, né? Para falar bem a verdade, eu amo Harley Davidson, né? Então, eu tenho um caso de amor com essa marca, né? Eu acho que é a única marca que tira o meu dinheiro é a Harley Davidson. Eu ando de moto desde sempre, meu pai era motociclista, então bem novinha. Aí nos meus 20 anos eu já comecei a andar de Harley e não parei mais. Tive um monte de moto, então em função disso, até também dos filmes americanos que eu via quando era, sabe, bem novinha com meu pai, sabe, de andar de moto, então eu tinha essa vontade de andar de moto aqui. Acabei trabalhando, né, em algumas concessionárias da Harley Davidson também, e eles me mandavam o tempo inteiro para cá, para fazer treinamento, para fazer curso. A loja de Floripa, a gente tirou ela praticamente do papel, então eu vinha para os dealer meeting, para todos os treinamentos que tinha aqui. Cada vez que eu vinha, te juro, eu viajei meio mundo. Mas esse país tem uma coisa, eu já desci em diferentes aeroportos, ok? Metade dos Estados Unidos eu acho que eu conheço. Quando eu descia, sabe assim, bem-vindo a qualquer cidade que seja, né? Que fosse aqui, bem-vindo, sei lá, Atlanta, bem-vindo a Houston, bem-vindo a Los Angeles, não importa. Eu sempre tinha uma sensação que eu cheguei em casa. Eu sempre me senti em casa aqui. Desde a primeira vez, eu descia no aeroporto e alugar um carro, fazer não sei o que, alugava a moto, vamos conhecer a concessionária tal, treinamento tal. Eu me sentia super à vontade para fazer, para ir. É como se existe outras vidas, tenho certeza que alguma vida eu nasci aqui, porque eu me sinto em casa. Em função disso, de eu já me sentir em casa, em função de ser o país da Harley Davidson, eu acho que, sabe, eu gosto do estilo americano, da vida, sabe, de tu planejar, tu planeja e tu consegue. Então, se tu planeja trabalhar tantos anos, tu vai conseguir o que tu quer, a tua casa dos sonhos, o teu carro, a tua moto, as viagens do sonho. Então, tudo que tu planeja, não que não tenha problemas, tem, como vários países que eu conheci, sabe? Todos os países têm problemas, mas esse país, a probabilidade de tu realizar o teu sonho é muito maior do que no nosso país, infelizmente. Não significa que eu não ame meu país, eu amo meu país.
mas eu assisti embaixo dos meus olhos quase que todas as pessoas que eu amo trabalharem muito, batalharem muito por aquele planejamento que fizeram e nenhum deles chegou, sabe? Nenhum deles alcançou o sonho. E a segurança. Eu me sinto segura aqui, sabe? Tipo, de o carro ficar na rua, não ter muro na casa. Tipo, isso foi a coisa que mais me impactou quando eu tive que ir pro Brasil, assim, sabe? Chegar e assim, a gente vive rodeado de muro e grade. Em todos os lugares, inclusive em Floripa, na casa da minha mãe, entendeu? Então, é como eu te falei, depois que a mente expande, não tem como voltar. E eu me sinto uma felizarda, porque eu deixei o meu país para vir para cá, mas eu conheço o meu país. Nosso país, o Brasil, tem problemas, mas é um país incrível e eu conheci tudo, cada canto do nosso país eu viajei de moto, de norte a sul, leste a oeste. Então eu tive essa oportunidade de conhecer o que as pessoas não conhecem, porque tu sai no aeroporto aqui de São Paulo, tu vai para Manaus, é uma coisa. Tu sai do aeroporto de São Paulo e tu vai para Brasília, vai para o Rio, é uma coisa. Outra coisa é tu ir cruzando as cidades e conhecer verdadeiramente o que é o nosso país. E eu tive essa oportunidade. Até isso é tão diferente, sabe? Andar de moto aqui. Sabe aquilo que a gente vê nos filmes? Ah, não, eu vou parar aqui, sabe, de tu se sentir seguro. No Brasil, algumas pessoas, alguns amigos que não são do meio, claro, né, que não andam de moto, nossa, tu é tão corajosa andando de moto, né, pra lá e pra cá. Aqui eles também, algumas pessoas comentam, eu sempre falo assim, eu falo, I'm from the jungle, sabe? Tipo, eu venho da selva, né, então andar de moto, conhecer o nosso país, passar... E tu sabe que infelizmente a gente tem um problema de segurança, né? De parar no posto de gasolina quando a pessoa vê que é uma menina, pra onde tu vai? Tu fala caminhos diferentes, entendeu? Tem que andar rápido, eu tive que aprender a pilotar rápido, não correr risco, diminuir os riscos, né? E aqui já começa pelas estradas, é incrível, sabe? São incríveis, as estradas aqui são incríveis. E eu vou realizar meu sonho, eu vou andar esse país inteiro de moto, pode acreditar. De norte ao sul, leste a oeste. Eu vou fazer isso. Ai, a minha história é longa. Vou te contar do jeito mais curto possível, né? Quando eu estava grávida, eu decidi que eu queria, né, proporcionar uma vida ou um futuro com mais possibilidades. Não perfeito, mas com mais possibilidades. E decidi vir para cá. Aí eu tentei, a gente fez muita pesquisa antes de sair do país, conversamos até... Me lembro um dia tá na praia, tá falando, sabe, com uma advogada no telefone. Até que escolhemos esse advogado, que foi o meu primeiro advogado, e a gente tentou a primeira vez pelo L1, no nome, no caso, do meu marido, né? Aí foi aquela função, né? Porque aí ele tinha que abrir empresa, fazer toda aquela parte organizacional, um planejamento para empregar um número X de pessoas, cumprir todas as obrigatoriedades, né, do processo L1. Foi uma batalha, a gente alugou escritório, foi bem complicado. Mas conseguimos. Fizemos tudo como passo a passo como o advogado mandou e aplicamos. E logo depois que a gente aplicou, deu entrada, o meu pai faleceu, né? Então, para mim aquilo foi acho que foi a primeira porrada que até hoje dói, né? Eu não pude estar... Eu tive que fazer uma escolha. Ou eu ia para estar presente, né, no velório do meu pai e dar um suporte para minha mãe, minha irmã, ou eu continuava seguindo no meu planejamento familiar, né, de proporcionar uma vida dos sonhos que eu acho que é uma vida dos sonhos para o meu filho. Foi bem difícil tomar essa decisão. Até hoje eu ainda tenho isso ainda, sabe, ali batendo dentro de mim. Mas em contrapartida, o meu próprio pai sempre falou para mim, tudo que a gente tem que fazer em vida. Porque depois que morre não adianta... Ele sempre falou, era incrível isso. Inclusive quando a minha avó faleceu, ele falou, não adianta agora ficar chorando em volta do caixão, não resolve. Se tu tem que fazer, faz antes, enquanto tá vivo. Então, isso é uma coisa que me conforta, porque a gente tinha uma relação assim, né? Ele sempre foi, né, meu melhor amigo, então
eu sei que eu fui a melhor filha possível para ele, assim como ele foi o melhor pai do mundo. Então eu sei que para ele não faria diferença eu estar lá chorando em volta do caixão. Apesar de eu gostaria de ter feito, mas não pude. Enfim, aí logo depois disso eu tinha terminado o mestrado antes de sair do Brasil, mas eu não tinha ido para a banca. Porque, enfim, né, engravidei, então eu tive que vir e processo e chegou no meu prazo limite. Quando chegou no prazo limite foi a parte mais difícil. Eu tive tipo um mês e meio para terminar, escrever tudo, botar toda a minha pesquisa no papel, sofrendo pela perda do meu pai e ansiosa por um processo e com um filho recém-nascido. Tendo que amamentar, então assim, foi um terrorismo nessa época. Mas eu consegui, terminei a minha dissertação, fui para a banca, foi um caso até que o meu orientador nunca tinha visto, eu defendi, né, online, eles aceitaram, a universidade aceitou, em função da situação toda, e consegui, e passei com nota máxima, sabe? Inclusive a minha dissertação virou um artigo que foi publicado num jornal acadêmico do Canadá. Então, ainda fiquei muito feliz. Eu digo que o meu pai me abençoou lá de cima, entendeu? Para virar o melhor pesquisa. E foi pancada, né? Meu pai, aí veio a dissertação, fui para a banca e aí veio a negativa. Quando veio a negativa, eu tinha acabado de me mudar, eu morei num apartamento. E como a gente tinha muita certeza, porque o advogado falava, não, certeza, a gente ligava para ele, nossa, era uma certeza, sim, não, pode mudar. Antes de me mudar, eu liguei para ele, olha, fulano, eu não posso falar o nome, né, fulano, a gente, né, quer mudar para uma casa, porque o nosso filho nasceu e tal, pode mudar sem problema nenhum. O que aconteceu? Mudei para uma casa, compramos tudo, móveis, compramos tudo. E aí veio a negativa. E aí, quando veio a negativa, ele nos convenceu que a imigração estava completamente errada. E que a gente deveria fazer um processo novo. Porque o fiscal da imigração estava completamente... Ele não sabia o que ele estava fazendo. Aí eu me sinto tão estúpida, né? Porque a gente cai uma vez, né, no erro. Cai 2 vezes, é burrice. É muita burrice. Então, o que aconteceu? A gente aplicou a segunda vez com o mesmo tipo de visto. O L1. O que aconteceu? Veio uma RFE, mas a gente já sabia que ia ser negado. Aí bateu o desespero, eu saí falando com outros advogados, até que eu escolhi uma que eu achava que era uma anja, que Deus tinha mandado na minha vida. E aí ela falou que o nosso visto, que esse processo não seria aprovado, e inclusive entre o primeiro e o segundo processo, nesse meio tempo, o meu marido tinha ficado overstay, como tipo 1 mês, 2 meses, entre um processo e outro. E ela nos aconselhou a sair o mais rápido possível do país, porque senão o nosso processo futuro seria negado e tal. E aí foi terrível, porque estava morando há pouquíssimos meses nessa casa, eu tive que fazer uma quebra de contrato, a gente pegou tudo que tinha dentro da casa, a gente botou no storage, e me lembro como se fosse hoje. Eu estava em São Francisco, eu tinha acabado de sair da Embaixada Brasileira, ela ligou, e eu entrei dentro de um prédio até por causa do barulho, né, do trânsito, e ela falou, eu perguntei para ela, tá bom, então tá, nós vamos aceitar, vamos aplicar então por O1, que seria daí no meu nome, o O1. Quanto tempo? Ela assim, não, no máximo em 3 meses você já não tá de volta nos Estados Unidos. Tá, 3 meses dá para esperar. Tudo bem. No máximo 3 meses. Para mim parecia uma eternidade. Para mim parecia como se fosse 3 anos. O que aconteceu? Saímos da Califórnia, de Sacramento, e voltamos para o Brasil. Eu tenho um apartamento em Floripa, estava alugado. A casa do meu marido, né, em São Paulo, estava alugado. Tudo alugado. E a gente não tinha nenhuma pretensão de ficar no Brasil. Então, a gente não tinha mais móveis, não tinha carro, não tinha mais nada no Brasil, só os imóveis com inquilinos. Então, vamos ficar na casa da sogra e na casa da mãe. E ficamos nessa malicuia 11 meses, porque o que era para ser em 3 meses virou 11 meses. O processo foi negado. Antes de ser negado, eu tentava falar com ela o tempo inteiro, ela não me respondia, se tornou uma pessoa inacessível, me ajudou no processo de me explicar passo a passo. Não era assim, o que eu preciso é isso, te vira. Então eu não sabia, preciso de uma carta, mas que carta? Como? O que eu tenho que escrever? O que tem que constar? Foi um processo completamente solto. Eu bati cabeça,
Nessa época, na casa da minha sogra, me lembro que ela fechava para cuidar assim do meu filho. Eu passava dias na frente do computador como uma louca para conseguir aplicar de uma vez, e veio negado. E aí bateu o desespero, porque a gente já tinha planejado ter o segundo filho, já tinha passado um pouco do tempo. Aí eu engravidei da minha filha. E aí, bem, foi negado. No Brasil a gente não vai ficar. Então por isso que a gente resolveu optar por essa opção de ir para a Europa. E eu sempre gostei muito de política, enlouquecidamente. Eu assinava vários canais, né, no YouTube, falando da política, de como estava a situação do país. E aí tem uma pessoa que, no meio de um comentário, ele comentou, uma pessoa dessa aqui, é um comentarista político, que trabalhava numa empresa de imigração. Aí, não sei porquê, bateu na minha cabeça, eu vou mandar o meu caso para esse cara, para ver se dá um jeito, quem sabe acontece um milagre, né? Já que tá tudo certo mesmo para ir para Portugal, mas eu quero tentar, eu preciso esgotar essa última pontinha que ele me botou nesse comentário na minha orelha. E aí foi isso que eu fiz, aí eu marquei uma entrevista com um consultor dessa empresa, uma empresa bem famosa, inclusive. Ele disse que havia possibilidade, mas eu não senti firmeza, sabe, nas respostas das minhas perguntas. E aí eu fiquei louca, né? E aí eu acho que se eu te falar que eu falei com, sei lá, 10 escritórios, até que viraram 3, e foi tipo uma peneira, assim, né? E nos últimos 3, uma dessas vezes, eu conversei com o Wagner. E aí foi a única empresa, a única, em todo esse tempo, que viu lá numa carta de resposta da imigração que o meu marido nunca ficou overstay. A gente nunca precisaria ter saído dos Estados Unidos com um filho morando de mala e cuia na casa de mãe e de sogra com uma criança, sabe? Nunca eu precisaria ter perdido dinheiro na quebra de contrato, deixado as minhas coisas quase 1 ano dentro do storage, sabe? Ficou mais, né? Porque eu fiquei quase 1 ano no Canadá, então ficaram 2 anos. Então, enfim, aconteceram várias coisas e aí a gente decidiu aplicar novamente. Mesmo assim, quando foi para entrar, eu vim com medo, porque eu confiei, criei coragem de aplicar mais uma vez, tentar pela última vez, mas eu ainda não confiava, entendeu? Eu não confiava na D4U. Mas vamos. E aí quando foi para entrar ainda fiquei com medo. Ai meu Deus, se ele não tiver certo, meu marido vai ser barrado na imigração. E aí na hora de embarcar, deu um problema no leitor, aí a gente já falou, não, tu vai, eu fico, porque daí tu dá fim no que tem no storage. Eu disse, não, se tu não for, não vou. E a gente ficou ainda nesse dilema na hora, sabe? Acabou que deu tudo certo. Eles pararam, a gente não foi nem por causa do ticket, foi porque eu tinha 9 malas. Imagina, 2 crianças, então são 2 car seats, foi muita coisa. E aí a gente voltou para Califórnia. Logo depois a gente aplicou e aí aconteceu que foi até parecido, mais ou menos, né, do que aconteceu no Canadá, porque a gente estava programado para aplicar, tipo, fazer todo o processo tranquilamente em 1-2 meses, e aí veio uma lei que suspendeu esse tipo de visto aplicação por um tempo. Então, ou a gente aplicava até o final do mês, então a gente teve tipo 2-3 semanas, ou a gente tinha que sair de novo do país. Eu não ia aguentar mais, então para mim ali ia ser, acabou. E aí a D4U não arregou, sabe? Eles ficaram com a gente, não cobraram 1 centavo a mais por ter que fazer tudo na correria. E aí foram, Tatiana, então vamos aplicar a gente aplicou no último dia, aí foi pauleira, entendeu? Documento pra lá, documento, pede isso, agora vamos isso, e tradução. E a sorte foi que acho que foi um bom trabalho de várias pessoas, né? Porque a gente depende de tradutor, é um processo, então tu depende de outras pessoas. E acabou que deu certinho, a gente aplicou no último dia que podia, né? Permitido. E aí, muito rápido, 3-4 meses, eu já recebi em casa o combo card. Nossa, aquilo ali pra mim foi quase o mesmo sentimento de um green card, sabe? Porque eu queria tanto, porque esse tempo todo, né, os advogados sempre não trabalham, não pode, tem que esperar, tu só pode trabalhar com permissão, não pode fazer isso, não pode. E quantos anos eu tava nesse não pode? Então, quando tu recebe, né, o combo card, então tu pode trabalhar, tu pode viajar, tu pode fazer tudo, ter um social security, começar a construir teu crédito. Então aquilo ali pra mim foi uma grande vitória, mesmo ainda não sendo aprovação. E aí quando foi aprovado, a gente resolveu mudar pro Texas.
E aí logo depois eu já comecei a trabalhar, né, na Harley Davidson. Depois de 6, 7 meses do primeiro dia que foi aprovado, veio a resposta que o Green Card tinha sido aprovado. Aí foi, meu Deus, no dia que o Wagner ligou para mim, eu estava trabalhando. E ele mandou uma mensagem: Tatiana, você pode falar? Aí eu já, falou, e alguém de lá me manda mensagem, eu te juro, o meu coração eu chego a passar mal. Quando alguém me liga de lá, alguém me manda qualquer coisa, eu já fico, né, desesperada, eufórica. E aí ele falou: pode falar? Não, pode falar, me liga agora, responde. Não, já me diz, é coisa boa ou coisa ruim? Aí ele, mais ou menos, quando ele falou mais ou menos, eu te juro, eu saí de dentro da sala, assim, e fui pro meio de umas prateleiras, né, de vender peças na concessionária, fui tentar me esconder, porque eu já tava vendo o pior. Daí ele assim: eu tô vendo que não dá pra sacanear contigo, eu vou te falar, foi aprovado. Olha, eu pulava, eu chorei, aí as pessoas que trabalhavam diziam que eu me mexi igual uma louca, mas eu nem me lembro disso, sabe? Foi muito legal. E aí foi uma grande vitória. Enfim, é isso. Olha, eu vou te dizer que eu sou até meio suspeita de falar sobre o suporte ou sobre tudo da minha experiência, da minha específica experiência com a D4U. Primeiro que eu massacrei eles. Meu Deus, né? Imagina, eu vinha massacrada, né, de um histórico horrível. Eu massacrei eles de pergunta. Como eu falei antes, quando eu faço meditação, eu sempre, sabe, peço perdão para Rita, porque, meu Deus, o que eu questionei essa mulher. Por causa disso, entendeu? Eu vinha de um histórico muito difícil, muito de negativa, muito, sabe, o desgaste emocional de tudo que aconteceu, de ser mãe, e aí eu não podia comprar isso pro meu filho, porque eu não sabia se eu ia embora ou não. Sabe o pior, acho que o ponto pior, o dinheiro, óbvio. O dinheiro, quando mexe no dinheiro, mexe na estrutura de qualquer pessoa, de qualquer família, né? Isso é indiscutível. Mas além do dinheiro, é o desgaste do temporário, o desgaste emocional do temporário. E tu fica numa vida temporária. Não posso fazer isso até isso. Não posso comprar isso. Não posso ir lá, não posso viajar. Não posso fazer isso. Não posso fazer. Tu não pode. Tu fica impossibilitado de fazer tudo que tu precisa fazer normal da vida. O meu filho, aí tu não pode criar raízes, tu não pode. Então essa vida temporária arrebenta com o teu relacionamento, arrebenta com o teu emocional, arrebenta com a tua estrutura, arrebenta com a paciência, com a autoestima, arrebenta com tudo, entendeu? Porque é uma pressão, tu vive numa panela de pressão. Então eu vinha desse histórico, não só de 1 ano, 2, né? Eu já vinha de longa data. Quando eu cheguei na D4U, eu estava massacrada, vindo né, tive 2 filhos sozinha, sem ter o direito de ter a minha mãe ou de ter alguém da família junto, ou porque é difícil também para uma pessoa da família acompanhar as tuas loucuras, né? Mora lá, mora ali, apostando sempre entendeu? A ter um green card, a viver legalmente no país, porque essa foi a opção que eu fiz. Entendeu? Se é para eu ir, eu quero viver e fazer da maneira correta. E o preço que eu paguei foi muito alto. Então eu tive que abdicar de todas as minhas necessidades como mulher, como mãe, como tudo, por causa desse sonho. Então quando eu cheguei na D4U, caramba, eu tava no... Entendeu? Então eu massacrei eles no sentido de pergunta, de às vezes ser intransigente, não, tem que ser esse tradutor, ou tem que ser isso, tem que ser aquilo, Eu não entendi, até que eles foram me explicando tudo com muita paciência, muita calma. Todas as vezes que eu liguei, não teve uma... Todas as vezes que eu liguei, eles me responderam. Pelo WhatsApp, por telefone, sempre. Todas as meninas são... Eu não sei como que o Wagner consegue manter tantas mulheres lindas e felizes, né? Porque imagina todas elas de TPM. Mas é incrível, foi incrível para mim o suporte que cada pessoa que eu tive que conversar, sabe? Durante o processo. Não, Tatiana, manda isso. Não, tá tudo certo. Olha, com toda a paciência do mundo, com toda gentileza, sabe? Eu nunca me senti um cifrão de dinheiro conversando com nenhum deles. E eles sabiam que eu vinha desse massacre. Então, eles nunca correram. Sempre eles estavam lá, entendeu? Durante esse processo. E até quando me batia um pouco da ansiedade, Tatiana, a gente não tem ainda.
Aí eu perguntava, mas não tem nenhum parâmetro? Vou te falar, assim, ó, a maioria dos clientes, ó, esses já receberam, alguns não receberam ainda, mas já tem alguns que receberam. Então eles sempre te falam claramente o que está acontecendo, ou com a imigração, ou com o problema político, ou porque a troca de presente, não importa o que seja. Aí o que aconteceu? A minha relação de confiança com eles foi a um ponto que hoje preciso de uma contadora, vai ser meu primeiro ano, né? Tipo, pagando as taxas, sabe? Os impostos, né? O imposto de renda. E eu tô tão feliz mesmo, eu acho que ninguém fica feliz pagando imposto de renda, mas eu tô, porque significa que, sabe, tá tudo certo, que eu tenho documento. Então, preciso de uma contadora. Eu ligo e pergunto, eles me recomendam. Tudo que eu preciso, até hoje, eu sei que eu posso perguntar que eu lá... Então, assim, para mim, a relação passou até de relação de cliente, advogado, de imigração, sabe? Eu acho que o suporte, tá muito além. Então, eu sou suspeita em falar, né? Eu sou de for you, tipo, 200%. Olha, a minha visão sobre, né, a tomada de decisão ou de fazer o certo já tira, eu acho que eu sou o exemplo do que eu acredito, sabe? Porque eu conheço várias pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que eu, por dinheiro ou por, sei lá, N motivos, cada um com os seus, e não sou eu que vou julgar, né? As minhas atitudes é de acordo com o que eu acredito. Eu acho que quando tu opta, mesmo como no meu caso, eu paguei um preço muito alto, né, por vir da maneira correta, mas é uma sensação de vitória, é um conforto, sabe? Eu não tô preocupada se eu tô dirigindo, se a polícia tá atrás, se tá na frente, aonde eu vou, aonde eu deixo de ir, eu não tô nunca preocupada com nada. E eu vejo, assim, amigos, né, que optaram por outros caminhos, que estão há 2 anos sem ver os filhos, 3 anos sem ver os filhos, ou não podem mais sair do país. É uma vida escrava, então eu fico pensando, se é para ter uma vida escrava, então assim, tu sai do teu país para ter mais liberdade, e não menos, entendeu? Mas isso é a minha visão. Então, para mim, pro meu estilo de vida, eu sou asa grande, eu gosto de ter liberdade, de ir e vir. O dinheiro para mim é liberdade de ir e vir. Eu adoro ter dinheiro, por isso que eu amo esse país. Porque se tu trabalha, tu tem dinheiro. Então, tu ter dinheiro para botar gasolina na tua moto e ir, para te pegar um voo e ver a tua família, se o teu filho quer... Então, isso para mim, ter liberdade, para mim significa muito. A minha vida toda significou isso, entendeu? Ter liberdade. Então, para mim, não caberia. Pro meu tipo, nunca eu faria essa escolha. Acho que a vida é difícil se tu faz essa escolha. Se é para ter uma vida difícil, tu fica no teu país. Bem, os primeiros passos eu já comecei a dar, né? Eu trabalhei numa concessionária da Harley Davidson no Texas. Trabalhei aqui também, numa das maiores concessionárias do mundo. E tive bastante sucesso, assim, sabe? É uma coisa que eu gosto de fazer, né? Só que não combina mais essa vida, sendo mãe de 2 filhos pequenos, não dá mais para trabalhar fim de semana. Então agora eu tô bem nesse meio de encontrar o balanço, sabe, de ter um trabalho normal e também, né, ser uma, como é que eu posso te dizer? Eu acredito na vida incrível e meu sonho é esse, eu quero ser uma pessoa incrível. Para ter uma vida incrível, tu tem que ser uma pessoa incrível e tu tem que fazer coisas incríveis. Não tem como ser uma pessoa incrível e fazer coisas e ser uma pessoa que não seja incrível, tá entendendo? Então é mais ou menos isso. Então eu quero ser uma profissional incrível e uma mãe incrível. Então eu tô justamente nessa busca agora desse balanço. E para mim, a minha liberdade de tudo, né? A liberdade de tudo é justamente isso, encontrar o balanço de ser uma excelente profissional trabalhando, ser uma excelente mãe no horário dos meus filhos, ter o meu tempo de andar de moto, ter tempo de fazer as coisas que eu gosto, de botar todo o meu... Porque eu tenho grandes planos de empresas, né, que eu tenho já tudo pronto no papel. Então eu tenho aí alguns planos que agora, em função, né, de ter tudo sido aprovado,
Eu acabei de chegar na Flórida. Então agora eu acho que pouco a pouco as coisas vão se encaixando. Como eu te falei, eu acredito, e tudo cada vez me prova mais isso, quando tu planeja nesse país, a chance de tu concretizar é quase 100%. Então é isso que eu tô fazendo agora, botando em prática. Eu acho que a hora que eu encontrar um trabalho dentro do meu background de experiência, que eu possa trabalhar e que eu possa, né, também conciliar esse tempo de trabalho e ser mãe, vai ser perfeito para mim, entendeu? O resto vai ser só alegria, só andando de moto. Quando eu tiver férias ou quando a minha mãe vem me visitar, aí eu deixo meus filhos com a minha mãe e vou andar de moto pelos Estados Unidos. O que eu diria para quem quer vir para os Estados Unidos? Algumas coisas. Primeiro, venham. Eu amo aqui. Eu sou completamente suspeita de falar dos Estados Unidos. Eu amo cada detalhe desse país. Eu gosto, sabe, da meritocracia. Quando tu trabalha, tu consegue aquilo. Então eu gosto do jeito da lei, de todo andar da carruagem. Não é perfeito? Não. Nenhum lugar é perfeito. Mas eu amo. Combina com o que eu quero pra mim. Então venham. Entendeu? A diferença de quem faz e quem não faz é isso. Sai da zona de conforto e vem. Entendeu? Tem que sair da zona de conforto. Então venha. Segunda coisa que eu falo, que eu tenho para dizer, talvez a coisa mais importante. Não fica lendo tanta coisa na internet, porque olha, eu pesquisei, eu li na internet, eu liguei, eu contactei. E mesmo assim, eu errei 3 vezes, eu recebi 3 não, que me custaram, foi tão difícil. Então, assim, como hoje tem tanta informação na internet, chega a ser over. E, de certa maneira, mesmo tu pesquisando, tu corre um risco muito grande de escolher errado, como foi o meu caso. E eu sempre pensei, meu Deus, eu não sou uma pessoa estúpida, eu li, eu fui atrás. Mas eu deveria, de repente, ter ido mais. Ter vindo realmente, ter analisado o histórico de aprovação dos outros lugares. Porque todo mundo, isso é uma coisa que eu vi claramente. Principalmente a minha experiência foram com advogados brasileiros, né? Todas as vezes. Todo mundo vem de facilidade. Então a gente tem que ver realmente o resultado. E não a historinha para boi dormir que eles contam, entendeu? Vai lá e analisa o resultado, a quantidade de aprovação, o que os clientes falam. Então, enfim, para se encurtar, não percam tempo com ninguém. Vai direto de FOIU. Se eu tivesse... Meu Deus, se eu soubesse disso antes, tu tem ideia o que a minha vida teria sido diferente? O quanto eu teria economizado, o desgaste, tudo que eu poderia ter feito diferente se eu não tivesse perdido tempo, entendeu? Com 7-1. Então, para evitar, eu espero de verdade que isso sirva para ajudar as pessoas a não cometerem os mesmos erros que eu. Esse é, para mim, o maior objetivo. Se as pessoas conseguirem entender ou não sentirem o que eu senti, não perder tempo, ou entender o que sabe, esse detalhe que faz a grande diferença, analise os resultados. Então, primeiro, venham, é top, é maravilhoso, eu amo morar aqui. Segundo, escolham a DFOIU, melhor, para não perder tempo, entendeu? Se não quiser escolher a DFOIU, pelo amor de Deus, vai atrás de clientes, analisa, sabe, a quantidade de aprovação que esse advogado ou essa advogada tem, vai atrás da verdade, pergunta incansavelmente para não dar errado como aconteceu comigo, sabe? E terceira coisa, é um período bem difícil, é massacrante mesmo, é bem complicado quando a gente decide migrar, todo esse processo. Mas só os fortes sobrevivem, não é esse ditado? Então a gente tem que ser forte, tem que focar, tem que botar na balança qual é a prioridade. Foco na prioridade, foco na solução, foco na prioridade. Porque senão a gente se perde no meio do caminho. Então tem que ser forte, porque não é mole o processo de imigração. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Muito.